minha tabela de parâmetros. Dessa forma a gente completa os parâmetros, né, de Dehner-Wertenberg. Com essa tabela aqui eu consigo definir qualquer manipulador. Se eu tenho a tabela de parâmetros de Dehner-Wertenberg, eu consigo definir qualquer manipulador. Eu consigo dizer qual é o tipo de manipulador que eu estou olhando, através da tabela de Dehner-Wertenberg. É por isso que os parâmetros de anotação de Dehner-Wertenberg é importante. Se eu tivesse simplesmente essa tabela, eu conseguiria saber, né, através desses dados aqui, ó, através dessa tabela, né, fazer o desenho desse manipulador aqui, por exemplo. Eu conseguiria fazer aqui o inverso, pegar essa tabela e desenhar isso aqui. Eu vou mostrar no MATLAB como que fica esse manipulador. Eu vou pegar essa tabela de parâmetros e vou colocar no MATLAB para a gente ver o manipulador em 3D. Bom, claro que o MATLAB está aberto. Eu tenho um toolbox, que eu vou disponibilizar depois, que é um toolbox aí do Peter Cork, tá? É um professor lá dos Estados Unidos. Ele tem aí vários materiais sobre robótica, inclusive tem esse toolbox, tá de forma pública, certo? É gratuito, então para instalar no MATLAB. E o toolbox ele tem aí várias funções, esse toolbox de robótica do Peter Cork. Então eu vou utilizar esse toolbox para a gente visualizar melhor como que fica o nosso robô. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar a minha tabela de parâmetros do Dehner-Wertenberg em uma matriz, certo? Eu vou dizer o seguinte. Então, eu tenho aqui o meu primeiro parâmetro, né, o θ, lá para o meu elo lá, para minha junta zero. Eu vou colocar que está 0 graus, tá? L é variável, mas eu vou colocar 0 graus só para a gente ver como é que vai ficar. 0 graus. O segundo parâmetro é o meu D, que no caso é uma distância D1. Eu vou colocar de 1. Meu D2 aqui eu vou colocar 1 também. E o meu e aqui meu alfa, né? Eu vou colocar menos 90, nosso alfa, então menos π sobre 2, porque eu tenho que colocar em radianos, certo? Não posso colocar em graus. Agora, minha segunda linha lá, né? Eu tenho que é o θ2, vou colocar 0 graus também. O meu D é 0, o meu A vou colocar 1, um tamanho aí, né, uma distância de 1, e o alfa é 0. E na última linha a gente tem, vou colocar 0 graus também, o D é 0, o meu A é o D4, eu vou colocar aqui, D4 vale 1, e por último o alfa é 0 graus também. Esse 0 graus aqui é porque a gente definiu na tabela que a gente encontrou 0 graus. Tá? Então aqui minha matriz de Dehner, matriz DH, tá? Não é a matriz homogênea, tá? Só a matriz de parâmetros, tá? Minha tabela de parâmetros. Isso para eu colocar aqui no meu toolbox. Eu vou fazer o seguinte, dar o comando, vou chamar de R, então, serial link DH. Eu tenho aqui, né, a minha tabela lá de parâmetros, então θ, D, A e alfa. Eu tenho, a gente pode perceber aqui, ó, mais que eu tenha colocado 0, 0 e 0, aqui, né, θ1 valendo 0, θ2 valendo 0, θ3 valendo 0, aqui no toolbox ele já coloca Q1, Q2 e Q3, porque ele já sabe que isso aqui é uma junta de rotação. Através daqui ele já sabe que é uma junta de rotação. Então ele já coloca que é variável, Q1, Q2 e Q3, tá? Aqui, ó, D1, o A1, né, na primeira linha, 1. Meu alfa, menos 1,57, que é menos 90 graus. Tá? O offset, esse offset aqui nada mais é que eu posso colocar aí um parâmetro de offset, dizendo que a minha junta já está rotacionada a tantos graus. Tá? Mas eu deixei 0. Poderia colocar uma outra coluna aí nessa minha matriz aqui, de offset. Então tá aqui, minha tabela de parâmetros.
Vou colocar agora, vou plotar, né? Antes de plotar, eu vou definir aqui os ângulos, são 3 juntas de rotação. Os ângulos das juntas eu vou deixar que é 0 mesmo. Eu tenho que definir que meu Q1, Q2, Q3 quanto valem. Q1, Q2, Q3 vai valer 0, tá? E agora eu vou colocar plotar o meu robô. Então, plotando o nosso robô, a gente tem essa configuração aqui. Antes disso, vamos colocar aí, assim, dessa maneira fica mais fácil de visualizar. O que acontece aqui? Seguinte, ele deu um erro, né? Eu acho que na verdade é um erro de construção, né? Mas a gente consegue perceber que nosso robô está exatamente igual que a gente fez no aqui, né? É o mesmo robô, certo? A gente pode olhar aqui no meu MATLAB, é o mesmo robô. Eu tenho essa junta de rotação aqui, que seria essa junta, uma distância aqui, ó, daqui até aqui, de D, que eu chamei de 1, né? Eu falei que essa distância vale 1, então tá aqui, ó, essa distância daqui até aqui vale 1, né? Eu tenho uma outra junta de rotação aqui e uma outra junta de rotação aqui. Então, através daquela tabela que a gente encontrou aqui, eu encontrei meu manipulador. Tá? Então eu tenho aqui, ó, se eu rotaciono aqui o meu Q1, né? Ó, rotaciono minha junta 2, né? Tentando deixar ele da mesma forma que está no desenho. Então a gente tem esse manipulador aqui. Tá? Então, através da tabela, eu encontrei qual é, né, como é a configuração desse manipulador robótico. Vamos voltar lá na aula. Então, como que fica aí a minha matriz de transformação homogênea? Como que eu vou fazer para encontrar a matriz de transformação homogênea? Essa é a parte mais fácil, na verdade, aí da notação da Navier-Rothenberg. Então, exige alguns cálculos, mas é a mais fácil. Depois que você encontra os parâmetros, aí fica mais simples. Então, a matriz de transformação homogênea, como a gente tinha visto lá, a configuração dela é uma rotação, translação, uma rotação em Z, uma translação em Z, uma translação em X, uma rotação em X, tá? Então, eu tenho aqui a minha matriz final, seria essa equação, certo? Esse meu primeiro parâmetro aqui, né? Esse primeiro conjunto aqui de matrizes equivale à minha junta zero, certo? Então, rotação em Z de θ1, eu simplesmente estou fazendo o seguinte, pegando essa linha, né, e colocando ele na minha equação de transformação homogênea. Então, ó, θ1 está aqui, rotação em Z, né? Lembrando que a gente, para encontrar o θ, eu tive que rotacionar em Z no eixo X. O meu D1 eu tive que transladar em Z, lembra que a gente teve que transladar meu eixo de coordenadas em Z. E aqui o meu D2 eu trasladei em X, meu eixo de coordenadas eu tive que trasladar em X. E minha rotação em X, né, menos 90, foi que eu rotacionei meu eixo Z em torno de X. Então foi uma rotação em X. Então está aqui, rotação em X. Isso equivale a minha junta zero. Tá? Aqui eu tenho um conjunto onde equivale a minha junta 1 e por último a minha junta 2. O que significa? Significa que eu fazendo esses cálculos aqui, multiplicando essa matriz por essa matriz, depois multiplicando por essa matriz, depois multiplicando por essa matriz, eu tenho aqui uma matriz de transformação homogênea, né, que equivale à minha junta 1 em relação à minha junta 0, ou seja, a posição da minha junta 1 em relação à minha junta 0. O que é minha junta 0? Seria minha base. Nesse caso, né, seria minha base. Então, seria a posição relativa da minha junta 1 em relação à minha junta 0. Aqui eu teria, né, a posição relativa da minha junta 2 em relação à minha junta 1. Tá? E por último, eu teria a relação da minha junta
a posição relativa da minha junta 3 em relação à minha junta 2. Agora, se eu multiplicar todas elas, né, fazer essa multiplicação, vou encontrar essa matriz. Fazer essa multiplicação, vou encontrar essa matriz. Fazer essa multiplicação que encontra essa matriz, se eu multiplicar essa matriz por essa matriz por essa matriz, eu vou ter aqui, ó, minha matriz de transformação homogênea final, que equivale à posição do meu efetuador, né, da minha junta 3, que seria meu efetuador, em relação à minha base. Tá? Em relação à minha base. Então eu vou ter a posição final do meu efetuador em relação à base. E aqui a gente tem, né, as matrizes, né, de transformação homogênea para eu fazer as multiplicações. Eu tenho que a minha matriz de rotação em X tem essa configuração, rotação em Z tem essa configuração e a translação, né, tem essa configuração. Vamos ver como é que a gente monta essas matrizes aí. Primeiro, tá? Estou colocando aqui então a equação, né, aquela mesma equação que a gente tinha, com todas as matrizes, multiplicação dela, ou seja, a minha matriz final. Eu tenho então, vou fazer a multiplicação dessa parte aqui só, tá? Vai ficar como? Então isso aqui me dá, que a gente já tinha visto, a posição da minha junta 1 em relação à minha base. Então, em relação à minha junta 0. Então, a minha base. Eu vou ter o quê? Rotação em Z de θ1. Então, simplesmente vou pegar minha matriz de rotação em Z e substituir aqui, ó, cosseno de θ por θ1. O θ pode valer 30, pode valer 40, pode valer 50, tá? Então, por θ1. Depois, eu vou pegar minha matriz de translação, né? Tá vendo aqui, ó, translação em Z. Se ele é translação em Z, como que ele vai ficar? Simples. Copio aqui minha matriz de translação, substituo onde tem o Z aqui. Aqui, ó. Então, vou substituir aqui por D1. O resto é zero, porque não é translação em X nem em Y, simplesmente translação em Z. Então, o resto é zero. Então, vai ficar dessa maneira aqui minha matriz de translação em Z. Depois eu tenho a minha matriz de translação em X, agora translação em X de D2. Mesma coisa, vou pegar essa minha matriz de translação, vou substituir o x por D2 e o resto aqui, ó, é zero, tá? Então, tá aqui a minha matriz. Por último, a minha matriz de rotação em x, né? Então, vou pegar essa matriz aqui, matriz de rotação em x, substituir o θ por quanto? Por menos 90. Então, vou simplesmente pegar essa matriz e substituir por menos 90, vai ficar dessa maneira. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Multiplicar todas elas. Toda vez que eu for multiplicar essas matrizes de transformação homogênea, é obrigatório eu multiplicar nesse sentido aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita. Não posso fazer multiplicar esse por esse, ou esse por esse, ou fazer esse vezes esse, não posso. Tem que multiplicar da esquerda para a direita. Multiplico esse vezes esse, o resultado eu multiplico por esse, o resultado de tudo eu multiplico por esse aqui. Essa multiplicação aqui vai me dar a seguinte matriz. Mas antes, né, vamos só olhar aqui novamente, né? Então, só para fixar, né? Então, essa rotação em Z equivale a essa matriz. Essa translação em Z de D1 equivale a essa matriz. Translação em X de D2 equivale a essa matriz. E rotação em X de menos 90 equivale a essa matriz aqui. Multiplicando todas elas, tá? Eu vou ter minha matriz final, né? Matriz final não, a matriz da posição da minha junta 1 em relação à minha base, minha junta 0, tá? Que vai ser igual a isso aqui. O que eu preciso fazer depois? Fazer essa multiplicação aqui, vai me dar uma outra matriz, né? No caso vai ser uma matriz, aquela matriz A21, né? Depois multiplicar essa matriz vai me dar uma outra matriz. Então eu vou ter três matrizes aqui, né? Como eu tinha dito, A10, A21 e A32. Depois eu multiplico todas elas. Com isso, né, depois que eu multiplicar todas elas, aí sim eu vou ter uma matriz de transformação homogênea que me dá as posições e as rotações das minhas juntas. O que a gente tem na matriz de transformação homogênea? Aqui, ó,
essa parte da matriz, onde está cosseno, menos seno, seno e cosseno, eu tenho, né, essa matriz aqui 3 por 3,